Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 284, capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas. Nós estamos tratando das reuniões em geral, mas no esmiuçamento nós temos que dar sequência ao assunto anterior. Então, nós encerramos o anterior tratando a respeito do momento de glória da zircônia. Então você observa que o joio, ele tem o seu momento de glória, quando ele é confundido e até que descoberto como falso, ele desfruta daquele período ali. A zircônia, enquanto não levada ao laboratório, ela é venerada pelas madames. Oh, que linda, que maravilha! Tudo que é falso é venerado, é respeitado, é amado. Tudo que é falso desfruta-se de um momento, de um período de glória, até ser descoberto como falso. Assim, nós estamos tratando, generalizando, das condições dos charlatões, dos mistificadores, porque eles aproveitam da ignorância. Os charlatões, os mistificadores, o anticristo, eles aproveitam da ignorância dos seres que buscam o espiritismo. E pelo fato da pessoa não ter conhecimento, eles vão enganando aquela pessoa. Observa a trajetória do joio e do trigo, da glória. Ó, para você ver como que eu explico um pouquinho para facilitar. Então você vai sendo enganado ou enganada ali naquela casa espírita por aqueles charlatões. 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas você vai estudando. Vai estudando em casa. De repente, você descobre que está sendo mistificado. Aí o que acontece? Termina ali o momento de glória daquele charlatão. Porque lá você não volta mais. Porque, com todo respeito ao termo, se você volta lá é porque você não presta. Perdão do termo. Porque que ser é esse que busca a verdade em meia lama? Quem busca a verdade em meia lama se assemelha à lama. Existe um ditado, gente, que diz assim: errar é humano, mas permanecer no erro é burrice. É o mesmo esmiuçamento aqui. Então, olha só para você ver. O que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. O que a pessoa é hoje é um resumo das precedentes instruções. Recebeu uma orientação correta, digna, pautada. Você percebe pela atitude da pessoa. Não recebeu, você percebe também pelas atitudes da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa chega: eu vou te aplicar um passe. Só para você entender uma coisa. Vou te aplicar um passe. Pronto.
as precedentes instruções, pode ter certeza de que ele não aprendeu corretamente. Ah, mas tem que fazer assim para poder afastar os espíritos. Os espíritos estão ali, os brincalhões, charlatões estão ali do lado, caindo na gargalhada, como se diz o ditado, na cara daquele passista. Como o exorcismo também, uma das maiores palhaçadas que existe na face da Terra, é o tal do exorcismo, que os padres são convidados a ir a determinados lugares onde há pessoas, vou usar aquele termo, para ficar fácil, possuídas pelo demônio. Eles dizem assim. O que eles não sabem é que ali aquele espírito que manipula todo aquele processo ali, né? Aqueles fenômenos espíritas ali, que é desconhecido como fenômenos espíritas, ali ele cai na gargalhada quando o padre joga água benta. Ele cai na gargalhada quando o padre faz o sinal da cruz com a própria cruz de madeira, com todo respeito. Até porque um médium muito importante no Brasil, não vou dizer nome, ele diz que só age, ou melhor, só usam o exorcismo, só pratica o exorcismo, só recorre ao exorcismo aquele que não tem moral suficiente para lidar, para lidar com a situação. Então, quem não tem moral suficiente, não tem conhecimento. Não tendo conhecimento, é melhor não mexer com a situação. Porque o que muitas pessoas não sabem é que esses espíritos que realizam esses fenômenos, onde esses padres são chamados, esses espíritos, eles possuem capacidade de matar aqueles padres, aquelas freiras, aquelas pessoas que ali todos se encontram, devido ao fato da imoralidade de todos presentes, da ignorância de conhecimento de causa e de efeito de todos ali presentes. Por isso, aqueles espíritos, eles são mais conhecedores do que aqueles encarnados. E eles podem se matar aqueles. Matar da seguinte forma: levando-os a um desequilíbrio mental ao ponto de se suicidarem, de se jogarem embaixo de um automóvel, de escorregar de uma escada, cair e bater o crânio no chão, vindo a sofrer uma morte cerebral, né? Então, esses espíritos provocam isso sim, graças à imoralidade das pessoas. Luiz, mas o que você está dizendo, meu filho, não tem nada a ver com a questão das reuniões em geral. Por que que não tem, gente? Nós estamos dizendo aqui, ó, olha aqui, olha só. Todavia sendo, afinal, cada reunião um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das preces, das precedentes instruções. Então, a partir do momento que entra das precedentes instruções, nós temos condições de tratar a respeito de tudo que abrange o positivo e o negativo na psicologia.
Não sei se você consegue entender isso. Olha só. Cada reunião, um todo coletivo, o que lhes diz respeito decorre naturalmente das precedentes instruções. Essa frase, precedentes instruções, nos dá condições para tratar de todo o negativo e de todo o positivo. Por isso, no esmiuçamento, nós agregamos tudo que esteja vinculado ao precedente, positivo, negativo. Precedente, teoria. Precedente, teórico. Precedente, prática. Prática sem teoria. E também teoria sem prática. É preciso teoria e prática lado a lado. Como nós sabemos que é necessário uma junção moral e intelecto. 50% moral, 50% intelecto. O que aqui na Terra ainda 95% intelecto, 5% moral. Por isso, o sensacionalismo, por isso as guerras, por isso o vandalismo, por isso essa pobreza de espírito em todas as áreas. Enfim, não vou dizer outros termos aqui não, para não complicar. Mas essa pobreza de espírito, esse sensacionalismo, essa falta de raciocínio. Por quê? 95% intelecto, 5% moral. Necessário seria 50% moral, 50% intelecto. Agora, alguns espíritos aqui na Terra, nós temos que entender que o mundo de expiação e de provas nunca foi só mundo de expiação e de provas. Diga quem quiser o contrário. Nós não mudamos aquilo que nós aprendemos, principalmente no plano espiritual. A Terra sempre foi mundo também de regeneração. Porque todos aqueles que entenderam os desígnios do Criador trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo, daqui saíram resignados. Então saíram regenerados. Você vai me dizer que mais de 6 milhões de cristãos que sucumbiram na época do Cristo não se resignaram? Aqui é um mundo de regeneração. Você vai me dizer que eles não se regeneraram? Porque compreenderam os desígnios de Deus trazidos por Jesus, eles se regeneraram num mundo de expiação e de provas. Quantos outros espíritos se regeneraram no mundo de expiação e de provas? Não só se regeneraram, mas quantos milhões de espíritos missionários enviados pelo Cristo aqui estiveram no corpo físico, determinados
a morrer se for preciso fisicamente, porque para esses espíritos que é a morte, apenas um fechar de olhos e um abrir de olhos. Você fecha, morre. Abre, você continua. Quantos milhões de espíritos se regeneraram nesta terra de expiação e de provas? Só não se regeneraram até hoje, até o ano de 2022, 23, os materialistas, os sovinas, os orgulhosos, os egoístas, os apegados aos bens materiais, aos avarentos, aqueles iludidos com as fantasias e as ilusões da matéria, que automaticamente, sem saber, mediante esse comportamento, abjuram o Cristo sem saber. Mas se não sabem, não respondem por não ter buscado aprender. Negócio não é brincadeira, não. Quantos não se regeneraram? Então não esperemos. Mundo de regeneração para que nos regeneremos. Não espere para amanhã o que você pode fazer hoje. Arregace as mangas. Das Pleiades, continuando a mesma matéria. Das Pleiades, tem vindo milhões de espíritos, que aqui na Terra são considerados os espíritos cristal, os espíritos nossa, são tantos nomes, mas são esses espíritos mais elevados. Esses espíritos vindo das Pleiades, eles ainda são detentores de 70% de intelecto e 30% de moral. Mas olha a diferença. Nós que aqui nos encontramos, 95% intelecto, 5% moral. Eles 70% intelecto e 30% moral. São um pouquinho melhores do que nós. Espíritos índigos. Índigos e espíritos cristal. Estão vindo das Pleiades, mas não só das Pleiades. Do cinturão de Órion e de outras constelações, de outros sistemas solar, de Sírio B, que é uma outra estrela que, olhando-se da Terra, não dá para ver ela, a não ser os astrônomos, porque ela encontra-se na mesma direção de Sírio, e vendo Sírio, ela está atrás de Sírio. E os astrônomos, com a aparelhagem deles, conseguiram descobri-la. Sírio B. Anote isso aí no papel. Depois vai lá no pai do burro, lá que chama Google. Sírio B. Para você ver se não está lá. Luiz, mas onde é que você estudou isso? Não sei. Não sei. Eu trago isso. Mas não é possível. Trago.
Procura lá. Então, esses seres todos estão vindo para cá para nos ajudar. Não são seres evoluídos, mas são melhores do que nós. E não pensemos que todos os espíritos transgressores das leis do Pai, que serão transferidos para planetas mais inferiores que a Terra, porque isso é relativo. Porque se nós pararmos para raciocinar, tanto faz um planeta mais primitivo, quanto também permanecer nas regiões umbralinas que circundam a Terra, é a mesma coisa. Então pode tanto resgatar, espiar em mundos mais primitivos, quanto também nas regiões umbralinas. Esse é um processo natural na evolução. Mas você aprende isso onde? Qual espírita você vê aí disposto a esclarecer isso? Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Então, olha só para você ver. Cabe-lhes tomarem as mesmas precauções e preservarem-se dos mesmos escolhos que os indivíduos. Essa razão por que colocamos em último lugar esse capítulo. Então, aqueles que estudam, eles conseguem, ao mesmo tempo, estas precauções de preservações, onde eles raciocinam, analisam, estudam, cientificamente, filosoficamente, religiosamente, com seriedade, através da teoria. Esses não estão interessados muito lá com a prática, sem antes o conhecimento, porque isso é um crime. Façamos uma simples análise. Você é convidado a uma guerra. Pois bem, você se apresenta a um quartel. Pois bem, chega lá, o comandante lá, não sei como que, eu não sei as patentes dessas pessoas, respeito, mas não sei quais são as patentes. O comandante ali, ele apenas leva ao teu conhecimento. Sairás no próximo voo até o país tal para defender a pátria. Aí você pergunta assim, tudo bem, eu vou sair no próximo voo, mas cadê os aparatos? Arma de fogo, munição, capacete, coturno, colete à prova de bala. Não precisa disso não. Vai com a cara e a coragem. Ué, não é assim. Mas o que você está querendo dizer com isso, Luiz? A improvisação dentro das casas espíritas. Os improvisos. Não. Preocupa com isso não. O importante é que você é médium. O importante é que você é médium. Conhecimento é de menos.
preocupe com isso não. Ainda mais hoje que o médico fulano de tal não veio, tem uma cadeira ali naquela mesa ali, livre. Senta lá. Seria a mesma coisa que colocar você dentro de um cômodo cheio de dinamite, TNT, com uma tocha em tuas mãos para você clarear ali o ambiente. O que vai acontecer? O que pode acontecer? Você dentro de um cômodo cheio de TNT, com uma tocha em mãos. Perigoso o teu corpo, se você encontra no Brasil, ser achada uma perna na África ou outra na Ásia, perispírito agarrado lá em Marte. O espírito se segurando nos anel de Saturno, né? Segurando lá no momento da implosão. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos gravar mais um.